Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu já tô com minha decoração de Natal atrás. Já me empolguei para deixar tudo bem bonitinho. Boa noite, Jana. Ai, que bom que você tá aqui. Que gostoso. É, Gente, boa noite. Oh, a Masha também veio falar boa noite pro pessoal. Eu já vou logo começar com o tema de hoje, que é boas perguntas. Por que eu resolvi falar sobre boas perguntas? Eu comprei um jogo esse final de semana que eu achei sensacional. Na verdade, há uns 3 anos atrás, eu vi esse jogo num Instagram americano. É um grupo de pessoas que eles elaboraram um jogo para pessoas se conhecerem melhor. Tanto casais, quanto amigos, quanto companheiros de trabalho. Então, para cada área assim da nossa vida tem um joguinho de cartas, né? Então tem para relacionamento amoroso, tem para solteiros, tem para quem já tá casado e tem para quem tem amizade. E aí eu fiquei muito tempo assim namorando esse joguinho, porque eu acho muito legal quando você joga jogos assim que você tem que interagir com a outra pessoa, você tem que olhar no olho, você tem que dialogar, né? Eu sou muito fã desse tipo de interação entre pessoas, porque eu acho que hoje em dia isso falta muito, né? Entre seres humanos em geral. E daí eu tava tava no final de semana passeando pela Imaginário, e aí eu vi essa caixinha, assim, uma caixinha vermelha. Falei, nossa, será que é esse jogo? Essa é a versão Brasil, tá? Na Imaginário, chama assim, Conexão do Amor, tá? Dentro dessa caixa vem todas essas cartas. Então, as cartas elas estão divididas em níveis, né? Tem o nível 1, nível 2 e o nível 3. E aí o último nível são desafios que você faz com a outra pessoa que você tá jogando. Super bonitinho, assim, mega caprichoso. Vem com um bloquinho e uma caneta. E assim, o que eu mais acho interessante desse jogo é que, tudo bem, tá escrito Conexão do Amor. Era o único jogo que tinha na loja, tá? Não tinha a versão amizades ou colegas de trabalho, enfim. Aí eu resolvi comprar, porque eu fiquei curiosa pra saber que tipo de pergunta esse jogo oferece, né? E aí eu separei algumas perguntas aqui dos diferentes níveis. Então, por exemplo, tem o nível 1, né? Que diz assim, percepção. Qual você acha que é o maior sonho da minha vida? Então, se, por exemplo, eu jogar isso com o meu cônjuge, eu faço essa pergunta pra ele, né? E aí ele vai responder o que ele percebe, assim, de mim. Tudo bem. Passamos do nível 1, que é percepção, aí a gente vai pro nível 2. Detalhe, esse jogo não tem nada a ver com quem ganha e quem perde. É realmente um perguntando pro outro, né? Nível 2 já é o nível da conexão. As perguntas, elas vão um pouquinho mais a fundo, né? Então, aqui eu separei uma que eu achei super bonitinho. Em uma palavra, descreva a sensação de estar apaixonado ou estar apaixonada, né? São perguntas que a gente não faz no dia a dia e a gente nem sabe como que a pessoa que tá do nosso lado reage diante disso, né? Como que ela pensa, como que ela sente isso. Achei super, super interessante. E aí tem o nível 3, né? Depois de você se conectar já com a pessoa, tem o nível 3 que é o da reflexão. Separei aqui uma que diz assim, em 30 segundos... Não, desculpa. Separei uma aqui do nível 3, reflexão. Qual foi a maior volta por cima que você já deu na sua vida? Essa pergunta mexeu muito comigo, porque tem tudo a ver com resiliência e o que eu gosto de trabalhar sobre resiliência com crianças, né? Tanto com crianças quanto com adultos, pessoas em geral. Por quê? Eu fico imaginando, se eu fizesse essas perguntas para os meus alunos, eu tenho certeza que eles vão ter respostas maravilhosas, mirabolantes, né? E por que a gente deve fazer boas perguntas, principalmente para crianças, né, que estão em desenvolvimento? Primeiro, diálogo é algo extremamente importante que a gente deve estimular todo dia, diálogo.
arte da reflexão, né? Quando você faz uma pergunta para outra pessoa, você dá a oportunidade dela se conhecer, dela refletir sobre algum comportamento dela, sobre alguma coisa passada dela. Ela mesma se conhece nesse momento, né? Então, esse jogo, eu percebi, assim, que eu posso adaptar ele também com amigos ou até com os meus alunos. Por exemplo, tem a parte do desafio que eu achei, assim, muito legal, que diz assim: em 30 segundos, faça um desenho nosso. Eu já fico imaginando com qual aluno que eu poderia fazer isso, e eu tenho certeza que sairiam desenhos muito incríveis. E depois que o aluno termina, eu ainda iria perguntar: o que você desenhou aqui exatamente? O que te faz sentir? O que você sente, né, fazendo esse desenho? E por isso que eu tô tão fascinada com esse jogo. Achei sensacional, assim. O preço, eu tirei a etiqueta, agora eu não lembro qual que foi o preço. Mas não passa, assim, de R$100. Eu achei, até pela criatividade, pelo capricho desse jogo, pela elaboração, acho um preço super justo. É um jogo que dá pra jogar quando você estiver com amigos em casa, visita, pessoas mais íntimas, às vezes com a família. Claro que tem algumas perguntas que elas são um pouco mais pro lado de relação afetiva, né? Mas tem algumas, assim, que provocam curiosidade, que eu falo: poxa, eu convivo com essa pessoa há anos, mas como é pra ela estar apaixonado? Será que é a mesma percepção que eu tenho de estar apaixonado? Ou sei lá, se eu convivo com neto, com sobrinho, com filho, com aluno, talvez eu não preciso fazer a pergunta como é se sentir apaixonado, mas eu poderia fazer a pergunta: como é pra você se sentir feliz? O que é se sentir feliz? Quando você faz essa pergunta para uma criança, vem inúmeras respostas, né? E elas são muito mais abertas para isso, né? Elas não têm filtro, elas não ficam acanhadas, porque elas ainda também não passaram por tantas experiências que acabam deixando marcas, né? Ou cicatrizes. Já para um adulto, às vezes pode ser até doloroso falar sobre felicidade, por exemplo, né? Ou sobre tristeza, ou sobre estar apaixonado. Mas, assim, achei um ponto muito válido. E isso me fez lembrar de uma história que foi quando eu fiz o meu primeiro estágio aqui no Brasil. Eu já estava para me formar, eu estava no último ano da faculdade na Alemanha. Eu já estava para me formar e aí eu resolvi fazer o meu estágio aqui no Brasil, no colégio que eu trabalho hoje. Na época, isso foi 2015, assim, faz muito tempo já. Eu fui para uma sala com crianças na faixa etária de 5 anos. E tinha um menino, daqui a pouco eu vou fazer uma ponte para esse jogo novamente. Tinha um menino que ele era muito explosivo. Então, por exemplo, tinha uma atividade para fazer de cortar, ele não conseguia cortar daquele jeito certinho, ele jogava a tesoura no chão, jogava o papel, rasgava, ele ficava muito frustrado, assim, ele se desestabilizava, e aí era muito difícil fazer ele retomar a atividade, ou voltar para a atividade. E ele era muito, assim, explosivo durante o dia, né? Então tinha mais episódios que ele explodia. E aí, como eu era estagiária na época, eu ficava na retaguarda, né? Eu só ficava observando. Só que tinha momentos que eu via que eram momentos que ele estava interagindo, que ele estava sorrindo, né? Era raro, mas eu via ele sorrir. E eu resolvi prestar atenção, mas o que motiva esse menino, né? Se tem alguma coisa que o motiva. Porque também, na época, a professora até tinha falado: ele não gosta muito de vir pra escola, é meio difícil convencê-lo, enfim, não tinha muitos... Ele não tinha muita conexão, assim, com o fato de ir pra escola, né? E aí, uma vez a gente tava no recreio, eles estavam comendo o lanchinho deles, e aí eu peguei, assim, ele conversando com um coleguinha sobre futebol. Quando ele falava sobre futebol, os olhos dele brilhavam, ele sorria, a voz dele mudava, assim, obviamente, era muito claro que futebol era a paixão dele, né? Ele era super fã de um time alemão, inclusive, de futebol. Na época eu tinha vindo da Alemanha, né?
E aí quando ele falou Bayern de Munique, aí eu pensei, nossa, eu vou conseguir, de algum jeito eu vou conseguir pescar esse menino. Porque na época, um pouco antes, eu cheguei a trabalhar no estádio de futebol lá de Munique, né? Então eu assistia jogos de futebol, eu sabia que o Bayern era um time bom, tinha bons jogadores. Na época eu até acompanhava um jogo ou outro, então eu tava por dentro ali, né? E aí no dia seguinte, quando ele tava falando de novo sobre futebol, eu me intrometi na conversa. Aí eu falei assim, você sabia que o Bayern vai jogar daqui a 2 dias e eles vão jogar contra o time tal? Aí ele ficou assim, eu sei, né? Ele ficou todo assim, incomodado. Aí eu falei, eu espero que eles ganhem, né? Porque lá tá o Kroos, tá o Luca Toni, não sei o que, eu citei uns nomes, virei as costas e fui embora. Só foi isso que eu falei. Beleza. Aí o menino ficou... Sabe quando você vê de longe esse menino comendo o lanche dele, só olhando pra cima, viajando? Aí eu falei, tá bom, né? Joguei a bomba na sala e saí. No dia seguinte, na hora do lanche, tava eu lá sentada no cantinho, e aí ele virou e falou assim, você sabe, né, que o Bayern tem não sei quantas estrelas. Aí eu falei, claro que eu sei. Eu tava junto, eu acompanhei os jogos por muito tempo. Eu fiquei ali, no nível dele, né? Uma criança de 5 anos, eu apliquei uma técnica de... Sabe quando pessoas vão se encontrar e se conhecer e você faz alguns joguinhos? Eu apliquei essa técnica, que às vezes é interessante você ver como que a outra pessoa vai reagir com comportamentos diferentes. Eu sabia que com ele não dava pra ser muito suave, muito docinha, não. E aí, todo dia, a gente começou a conversar um pouco mais sobre futebol. Um pouco mais sobre futebol. Aí teve um dia que a gente teve uma atividade livre, e aí eu falei pra ele, você já viu como que é o símbolo do Bayern? E aí eu mostrei pra ele, né? E eu falei, vamos tentar desenhar esse símbolo no papel, não sei o quê. Só sei que esse menino, em uma semana, ele se transformou, assim, da água pro vinho. Essa história é inesquecível. Até hoje, quando eu encontro a mãe dele, a gente se abraça muito forte. E é, assim, uma lembrança muito gostosa que eu tenho, que ela tem. É uma coisa que marcou, assim. Porque hoje o menino tá maior do que eu. Mas na época eu lembro, assim, que foi uma transformação tão gostosa. E pra mim foi um aprendizado muito grande, porque eu entendi. Quando alguém não te agrada, ou quando alguém te incomoda, ou você não sabe por que essa pessoa te intriga, tanto faz se é uma criança, se é um adulto, se é um parente, talvez é porque você não conhece essa pessoa o suficiente ainda. Talvez você ainda não criou um vínculo forte com essa pessoa ainda. Então, por que eu volto pro jogo? Porque eu entendi que quando uma criança me desafia, ou eu não tô conseguindo lidar numa situação com ela da forma que eu espero, é porque de alguma forma tá faltando um pouco mais de informação pra mim, pra eu entender essa pessoa, pra eu me conectar com essa pessoa, né? E o simples fato de eu ter percebido, qual que é o interesse desse menino, e fui um pouco mais atrás, eu entrei no jogo dele, a chavinha mudou. E aí foi super interessante, porque além da gente ficar desenhando vários emblemas, aí a gente começou, vamos fazer o emblema do Dortmund, vamos fazer o emblema do Frankfurt e não sei o que e tal. Aí teve um dia, gente, esse desenho eu tenho guardado até hoje, eu não me desfaço dele de jeito nenhum. Teve um dia que ele chegou, dentro de um plastiquinho, ele trouxe um desenho, assim, de um jogador de futebol, com uma camisa, com um número lá. Tinha um jogador lá que ele gostava muito, que era o número favorito dele. E aí ele trouxe, assim, pra mim e falou, eu desenhei com a minha mãe pra você. Eu pedi pra minha mãe fazer pra ficar bem perfeito. E a partir desse dia a gente fez muitos desenhos, assim. Eu lembro que ele ia pra casa com muitos desenhos que eu fazia pra ele, eu ia pra casa com muitos desenhos que ele fazia pra mim. Foi uma interação muito gostosa, e uma criança que no primeiro momento pra mim me pareceu uma criança muito nervosa, muito explosiva, que não me dava vontade de interagir com ela,
só o fato de perceber que eu não conhecia ela o suficiente mudou toda a situação, né? Então, o que eu quero, assim, dar de dica hoje para esse jogo é lá na Imaginarium, tá? Eu nem sei se Imaginarium tem loja online ou não. Eu fui no shopping mesmo, eu entrei, achei super interessante que eles têm vários jogos. Lá eles têm uns jogos, assim, bem legaisinhos. E foi lá que eu comprei. Tem, na verdade, essa americana que eu comentei, depois eu vou ver se eu consigo linkar o Instagram deles, né? Essa sim tem esses jogos que chama We Are Not Really Strangers. Nós não somos tão estranhos assim. Aí eles têm lá no site deles, você compra direto no site deles. Eu acredito que eles até mandam envio internacional, porque uma amiga minha comprou lá da Alemanha, ela conseguiu comprar e enviaram para ela, então eu acredito que tem como fazer como compra internacional. E esse sim é muito profundo, assim, profundão mesmo. Tanto para relacionamento amoroso, quanto para quando você tá solteiro, está começando a conhecer alguém, ou perguntas para crianças, eles têm a própria caixinha de perguntas que você pode fazer para crianças, né? Eles desenvolveram essa também. Tem entre amigos, né? São várias categorias, assim. O site é vermelhinho também, é desse estilo, assim, dessas cartinhas, tudo vermelhinho. Muito, muito legal, assim. E isso só me faz acreditar mais que a gente não precisa de muito para melhorar relações, né? A gente não precisa de muito ler muito livro ou tentar entender muitos conceitos, muitas teorias. Claro que é importante, né? É importante a gente estudar também e aprender, só que não só se basear nisso. Eu acho muito mais importante a gente voltar a hábitos que sempre nos pertenceram, né? Se a gente parar para pensar, antigamente, quando não tinha internet, a gente sentava por mais tempo na mesa e conversava com nossos familiares, né? Ou a gente sentava na mesa e conversava com nossos amigos por muito mais tempo, né? Quem não lembra de momentos que senta com a avó e começa a contar história, daqui a pouco vai parar lá no lobisomem e passou 3, 4 horas e a gente tá lá num papo tão gostoso, né? E aí você conhece as pessoas com quem você convive. Então, acho que assim, a gente deve estimular a voltar para esses hábitos que estão assim desaparecendo por conta, né, da rotina muito rápida que a gente tem, por conta também de estar toda hora online, tanto faz se é Instagram, se é WhatsApp, se é videochamada, o que for, a gente tá toda hora ali com um dispositivo na nossa mão ou com alguma tela na nossa frente, né? É importante a gente voltar a interagir com pessoas e é muito gostoso e bonito quando você conhece lados de pessoas que estão pertinho de você que você nem sabia, né? Porque todo mundo tem uma percepção diferente. Se eu falar para vocês agora, pensem num relógio, cada um de vocês vai pensar num tipo de relógio diferente, né? Cada um tem uma história diferente, cada um tem um jeito de ver o mundo, né, diferente. Então, vai aí essa dica super linda. Aqui, ó, achei essa pergunta também sensacional do nível 2, conexão. Qual momento que vivemos juntos é o seu favorito? Isso é uma pergunta que, por exemplo, a gente pode fazer para uma criança também, né? Qual momento que a gente já passou juntos que foi assim para você maravilhoso, o seu favorito? Meu, criança praticamente todo dia tem momentos favoritos e tem momentos lindos, né? Elas sempre estão felizes e entusiasmadas com tudo que está acontecendo ao redor delas. Então, é importante, às vezes, a gente também se concentrar mais nessas coisas bonitas, desses lados bonitos da nossa vida, né? Tem aqui uma outra ela pergunta assim: qual foi a maior volta por cima que você já deu na sua vida?
Essa pergunta eu já fiz algumas vezes para crianças, só que versão um pouco mais simplificada, né? Então eu perguntei, em qual momento da vida de vocês, vocês já foram corajosos? Ou vocês conseguiram sentir medo, só que vocês superaram esse medo, né? E é muito legal porque cada criança já superou algum obstáculo, já superou algum desafio. Mesmo essa criança tendo 3 anos de idade, ela vai te relatar alguma superação de desafio. E isso é lindo, né? E esse momento é um momento que a gente deve validar a coragem, ou validar a capacidade que ela teve naquela hora, né? Teve uma pequena rodinha que a gente fez, e aí eu perguntei, né? Vocês já tiveram um momento assim que vocês sentiram medo, só que vocês venceram o medo? E aí tinha uma menina, por exemplo, que falou: eu tenho medo do escuro, só que aí eu abraço meu ursinho e fica tudo bem. Poxa, que legal! Você conseguiu encontrar um jeito de superar esse medo, né? De encontrar algum conforto, alguma fortaleza aí nesse ursinho, né? Ou outra criança falou que conseguiu colocar o tênis dela sozinha. Poxa, para uma criança colocar o tênis dela sozinha, isso para ela pode ser grandioso, né? Sensacional, assim, um grande feito. E por isso eu gosto muito de fazer essas perguntas, assim, meio diferentes. Tinha uma vez na Alemanha que eu virei para eles, eu falei: por que vocês vêm aqui todo dia? Por que vocês vêm pra escola todo dia? Pra quê? E aí uma criança começou a falar: porque mamãe e papai tem que trabalhar. Aí o outro falou: não, porque a gente brinca e só aqui tem brinquedo não sei o que, não sei o que. E aí vai indo, você vai fazendo outra pergunta, daqui a pouco outra criança tá lá fazendo outra pergunta, você vai ver, você tá conversando, dialogando, conectando, e é nesse momento que você sente como que é o fulaninho, como que a fulana pensa, como que ela entende ou absorve uma situação. Para uma superação é muito grande, para outro é muito pequenininha. Então, a mesma coisa, assim, fazendo isso com crianças, eu acho muito válido e muito bom fazer com adulto também, as pessoas que a gente conhece, né? Acho super interessante. Então é isso, gente. Fica a dica, presente de Natal, Conexão do Amor, chama esse jogo. Sensacional. E o que eu achei legal também é que na parte do desafio, como eles colocam o bloquinho, então tem alguns que, por exemplo, tem um desafio que fala assim: escreva um poema sobre mim em 1 minuto. Aí a pessoa tem que ir lá escrever o poeminha e entregar para ela. Ou aí tem um desafio que é lançado e aí você tem essas cartas coringas. Achei super bonito que tem essa carta assim transparente. Aí fala assim: me conta mais sobre isso. Então, se você tem um coringa assim, você pode falar pra pessoa: me conta mais sobre isso. Seja superação, enfim, tem várias perguntas aqui. E é isso, gente. Que nem aqui tem uma assim: me pergunte algo que você sempre quis, mas tinha medo de perguntar. Se eu pensar assim, nossa, eu já tô por exemplo, 3 anos com o Nelson. Certeza que tem coisa que eu ainda não sei, né? Então é uma oportunidade também de conhecer um pouco mais, né? De entender um pouco mais. E eu acredito que esses tipos de perguntas boas, elas tornam a convivência muito mais agradável, muito mais harmônica. Você começa a entender o próximo e aceitar o próximo do jeito que ele é. Porque o que acontece? No fim das contas, a gente projeta muita coisa em cima do outro. A gente deposita expectativas em cima do outro que ele nem sabe que ele tá tendo que fazer. Então, isso tira também esse peso, né? Essa carga da gente. Então, é isso, gente. Essa foi a dica de hoje, tema de hoje, boas perguntas. Vou colocar aqui embaixo depois como é que chama esse jogo, caso alguém se interesse. E é isso. Obrigada por me acompanharem, por assistirem. Na próxima terça tem mais um tema aí que eu vou tirar de surpresa
para estar sempre trazendo algum tipo de reflexão, tá bom? Obrigada, ótima noite e até a semana que vem. Tchau, tchau.